Existe algo que ninguém te contou sobre dinheiro. E não é sobre trabalhar mais, não é sobre economizar melhor, não é sobre ter o emprego certo ou o diploma certo. O que ninguém te contou é que a sua mente, do jeito que ela está programada hoje, pode estar bloqueando ativamente tudo que você diz querer. Sim, a sua própria mente pode ser o maior obstáculo entre você e a prosperidade que você tanto busca. Joe Dispenza, um dos maiores estudiosos do comportamento humano e da neurociência aplicada à transformação de vida, passou décadas pesquisando por que algumas pessoas mudam radicalmente de realidade, enquanto outras, mesmo se esforçando muito, continuam no mesmo lugar. E a resposta que ele encontrou é simples e ao mesmo tempo profunda. Você não vive o que deseja. Você vive o que a sua mente acredita ser possível para você. E aqui está a boa notícia. Crenças se mudam, programações se atualizam, padrões se quebram, e tudo isso pode começar em 7 dias. Não 7 dias de milagre instantâneo, mas 7 dias de um trabalho interno poderoso, consistente e transformador. 7 dias onde você vai treinar a sua mente para parar de enxergar falta e começar a enxergar oportunidade. Para parar de vibrar medo e começar a vibrar criação. Para parar de sobreviver e começar de verdade a prosperar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe uma parte de você que já sabe que é capaz de mais. Existe uma parte de você que está cansada de tentar e não ver resultado, de trabalhar e não sentir progresso, de sonhar e não enxergar o caminho. E este texto é o começo da sua virada. Não porque vai te dar uma fórmula mágica, mas porque vai te mostrar onde o verdadeiro bloqueio está e, mais importante, como removê-lo. 1. O problema não é a sua situação. É o seu estado interno. Antes de falar sobre os 7 dias, você precisa entender uma coisa fundamental. A maioria das pessoas acredita que vai mudar de vida quando a situação mudar, quando o salário aumentar, quando a dívida acabar, quando o cliente aparecer, quando a sorte virar. Mas Joe Dispenza ensina exatamente o contrário. A situação muda quando o estado interno muda primeiro. Isso não é filosofia vaga. Isso é neurociência. O seu cérebro está constantemente filtrando a realidade ao redor e ele filtra com base no que já conhece, no que já acredita, no que já espera encontrar. Se o seu cérebro está programado para a escassez, ele vai literalmente ignorar oportunidades que estão na sua frente. Você vai olhar para a mesma situação que outra pessoa olha e ver problemas onde ela vê saídas, ver risco onde ela vê possibilidade, ver fechado onde ela vê aberto. Isso tem um nome na neurociência: sistema de ativação reticular. É um filtro no seu cérebro que decide o que merece a sua atenção e o que pode ser ignorado. E o critério que ele usa para decidir é simples: o que está alinhado com o que você acredita e espera. Se você acredita que dinheiro é difícil, o seu cérebro vai confirmar essa crença o tempo todo. Se você começa a reprogramar essa crença, o mesmo cérebro começa a enxergar caminhos que antes eram invisíveis para você. Pense assim: 2 pessoas entram na mesma sala, ouvem a mesma conversa, conhecem as mesmas pessoas. Uma sai com 3 contatos novos, uma ideia de negócio e uma oportunidade de parceria. A outra sai achando que foi uma perda de tempo. O que mudou entre as duas não foi a sala, foi o filtro. Foi o estado interno com o qual cada uma entrou. E esse estado é treinável, é modificável. É exatamente o que esses 7 dias vão trabalhar em você. É por isso que treinar a mente por 7 dias não é sobre repetir frases bonitas. É sobre criar um novo padrão neurológico. É sobre ensinar o seu cérebro a filtrar a realidade de um jeito diferente.
É sobre mudar o que você enxerga antes de mudar o que você tem. 2. O que acontece com a sua mente quando você vibra escassez. Pense em como você tem se sentido em relação ao dinheiro ultimamente. Com toda a honestidade. Se for sincero, vai perceber que grande parte do tempo a sua frequência interna está assim: ansioso quando pensa nas contas, com raiva quando vê alguém prosperando, com vergonha quando precisa dizer que não tem, com medo de que o pior sempre está por vir. Esses sentimentos não são fraqueza. Esses sentimentos são programação. Você foi criado num ambiente onde falar de dinheiro era sinônimo de problema. Desde criança você ouviu frases que foram sendo gravadas no seu subconsciente como verdades absolutas. Frases como: dinheiro não dá em árvore. Nós não somos gente de riqueza. Quem quer muito acaba com nada. Rico é diferente de nós. Essas frases viraram código, e o subconsciente obedece código. Então, quando você começa a prosperar, quando uma oportunidade real aparece, quando uma porta começa a se abrir, o subconsciente entra em modo de proteção e sabota. Ele faz você esquecer de responder uma mensagem importante. Ele faz você gastar impulsivamente quando o dinheiro começa a sobrar. Ele faz você desvalorizar o seu trabalho na hora de cobrar. E você acha que é azar, mas não é azar. É programa rodando. E o pior de tudo é que esse programa roda em silêncio. Você não percebe que está sendo sabotado porque o subconsciente não anuncia o que está fazendo. Ele simplesmente age. Ele simplesmente puxa. E você, sem entender o motivo, continua no mesmo ciclo, se perguntando por que as coisas nunca mudam de verdade. A resposta está mais fundo do que você imagina. Está na camada que nenhum curso de finanças alcança. A camada da identidade. Porque enquanto você, no fundo, não se sentir merecedor de prosperar, nenhuma técnica financeira vai funcionar por muito tempo. Joe Dispenza explica que a maioria das pessoas passa a vida reagindo ao ambiente externo, como se ele fosse o criador da realidade. Mas a verdade é que o ambiente externo é apenas o reflexo do ambiente interno. E quando você muda o ambiente interno, o externo começa, inevitavelmente, a se reorganizar. 3. Os 7 dias que podem mudar o filtro da sua mente. Agora vamos ao que realmente importa. O protocolo de 7 dias para treinar a sua mente a enxergar dinheiro, oportunidades e prosperidade. Esses 7 dias não vão resolver todas as suas dívidas da noite para o dia. Mas eles vão fazer algo muito mais poderoso. Vão começar a mudar o filtro através do qual você enxerga o mundo. E quando o filtro muda, o que você enxerga muda. E quando o que você enxerga muda, o que você age sobre muda. E quando o que você age sobre muda, os resultados mudam. É uma cadeia, e ela começa dentro. Dia 1. Identifique o que você realmente acredita sobre dinheiro. No primeiro dia, o trabalho é de observação. Você vai passar o dia prestando atenção nos pensamentos automáticos que surgem quando o assunto é dinheiro. Não para julgá-los, para conhecê-los, porque você não pode mudar o que você não conhece. Toda vez que pensar em conta, em trabalho, em prosperidade, em riqueza, observe o que surge automaticamente na sua mente. É medo, é raiva, é esperança, é desânimo. Anote, sem filtro. Esses pensamentos automáticos são a fotografia da sua programação atual. E essa fotografia vai ser o ponto de partida da sua transformação. Muita gente pula essa etapa com pressa de chegar na ação. Mas quem pula o diagnóstico trata a doença errada. Conheça primeiro o que está rodando dentro de você. Dia 2. Quebre o piloto automático. Joe Dispenza ensina que a maioria das pessoas acorda de manhã e imediatamente começa a pensar nos mesmos problemas de ontem.
O cérebro entra em piloto automático e reproduz o mesmo padrão emocional do dia anterior. E o dia inteiro se torna uma repetição do passado. No segundo dia, você vai quebrar esse padrão. Antes de pegar o celular, antes de checar as notificações, antes de deixar o mundo externo entrar, você vai passar 5 minutos em silêncio. 5 minutos onde você decide intencionalmente como quer se sentir hoje. 5 minutos onde você planta a semente do estado que quer carregar. Isso parece simples, e é simples, mas é poderoso porque interrompe o automático e instala o intencional. E quando você começa a ser intencional com o seu estado logo cedo, você muda a qualidade de todas as decisões que vai tomar ao longo do dia. Porque decisões tomadas em estado de medo são muito diferentes de decisões tomadas em estado de clareza e confiança. Dia 3. Treine o olhar para a oportunidade. No terceiro dia, você vai fazer um exercício específico. Durante todo o dia, toda vez que o seu cérebro identificar um problema, você vai fazer uma pergunta simples logo em seguida. Onde está a oportunidade aqui? Não é sobre negar o problema. É sobre treinar o cérebro a não parar no problema. Porque o cérebro que para no problema fica paralisado. O cérebro que vai além do problema em busca da solução começa a enxergar saídas que antes eram invisíveis. Faça isso com cada situação do dia. Com a conta que chegou, com o cliente que sumiu, com o projeto que travou. Treine o olhar, porque o que você treina, você fortalece. E um cérebro treinado para buscar oportunidades começa a encontrá-las em lugares onde antes só via becos sem saída. Dia 4. Instale a gratidão como frequência. A gratidão não é só uma virtude espiritual. É uma tecnologia mental. Quando você genuinamente agradece o que já tem, o seu cérebro libera neurotransmissores que elevam o seu estado emocional. E quando o seu estado emocional está elevado, você pensa com mais clareza, toma decisões melhores e enxerga mais possibilidades. No quarto dia, antes de dormir, escreva 10 coisas pelas quais você é genuinamente grato. Não 10 coisas grandes. Pode ser o copo de água que você bebeu, pode ser a cama onde você vai deitar, pode ser a mensagem que você recebeu. O exercício não é sobre o tamanho do que você agradece. É sobre treinar o seu cérebro a focar no que existe ao invés de focar no que falta. Porque o que você foca, você fortalece. E o que você fortalece, você expande. A gratidão genuína diz ao universo: eu reconheço o que tenho e estou pronto para mais. E essa mensagem abre portas que a reclamação fecha. Dia 5. Visualize com emoção. Joe Dispenza não fala sobre visualização como devaneio. Ele fala sobre visualização como ensaio mental. Quando você visualiza com emoção genuína, o seu cérebro não distingue completamente entre o que está sendo imaginado e o que está sendo vivido. Ele começa a criar conexões neurais, como se aquilo já fosse real. No quinto dia, separe 10 minutos. Feche os olhos e construa na sua mente a cena de uma vida próspera com o máximo de detalhes possível. Não só as imagens, os sentimentos. Como você se sente ao pagar uma conta sem ansiedade? Como você se sente ao receber um valor que reconhece o seu trabalho? Como você se sente ao ter escolhas ao invés de obrigações? Sinta isso, porque quando você sente, o subconsciente grava. E o que o subconsciente grava, ele trabalha para tornar real. Dia 6. AJA, como a versão próspera de você. No sexto dia, você vai fazer algo que parece simples, mas é profundamente transformador. Você vai agir como a versão de você que já é próspera, não fingindo ter o que não tem, mas adotando os comportamentos, as atitudes e a postura de quem já mudou. A versão próspera de você responde e-mails com clareza e confiança.
A versão próspera de você cobra o valor justo pelo seu trabalho. A versão próspera de você não aceita oportunidades que diminuem o seu potencial por medo de não ter outra. A versão próspera de você cuida do que tem porque respeita o que recebe. Haja assim hoje, não amanhã, hoje, porque o comportamento reforça a crença e a crença alimenta o resultado. Dia 7. Declare e ancore. No 7º dia, você vai reunir tudo que viveu nesses 6 dias anteriores e vai declarar em voz alta a sua nova identidade financeira. Não como desejo, como verdade. Declare: eu sou uma pessoa que enxerga oportunidades onde antes via obstáculos. Declare: eu sou uma pessoa cujo trabalho gera valor e esse valor é reconhecido e recompensado. Declare: eu sou uma pessoa que recebe com gratidão e distribui com consciência. Declare: eu sou a mudança financeira que eu desejo ver na minha vida. Diga isso em voz alta. Sinta cada palavra, porque declarar com emoção e intenção ancora a nova programação no subconsciente. E o que está ancorado no subconsciente direciona as suas ações de forma automática. Esse 7º dia não é o fim do processo. Ele é o início de uma nova identidade. E identidade não se abandona facilmente, porque ela passa a fazer parte de quem você acredita ser. 4. O que acontece depois dos 7 dias? Depois de 7 dias consistentes, você não vai acordar milionário. Mas você vai acordar diferente. Vai perceber que está tomando decisões diferentes, que está enxergando possibilidades que antes passavam invisíveis, que está se colocando em conversas e ambientes que antes você evitava por medo. E essas mudanças pequenas são os sinais de que o filtro mudou, são as evidências de que o treinamento funcionou, são as pontes entre o invisível e o visível, entre a vibração e a manifestação, entre o que você planta internamente e o que você colhe externamente. Joe Dispenza diz que a transformação não acontece de uma vez. Ela acontece camada por camada. E cada 7 dias consistentes adicionam uma nova camada, uma nova profundidade, uma nova expansão. E por isso não espere que tudo mude de uma semana para outra. Espere que você mude, porque quando você muda, tudo ao redor começa a mudar junto. As pessoas percebem uma energia diferente em você. As oportunidades começam a te encontrar com mais facilidade. As decisões ficam mais claras. O medo vai perdendo o volume e a confiança vai ganhando espaço. Então, depois dos primeiros 7 dias, recomece. Faça mais 7 e mais 7, porque a mente que você está construindo não é uma mente de 7 dias. É uma mente de uma vida inteira de prosperidade consciente. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já acredita que é possível mudar. E esse algo está certo. É possível. É possível para você. É possível com a sua história. É possível com o seu ponto de partida. É possível porque a mente é plástica, o subconsciente é reprogramável e o campo da prosperidade não escolhe favoritos. Ele responde frequência. Ele responde estado, ele responde consistência. E você acabou de receber o mapa de como cultivar exatamente isso. 7 dias, um compromisso por vez, uma escolha por vez, uma vibração por vez. E antes que você perceba, a mente que enxergava falta vai estar enxergando abundância. A mente que enxergava obstáculos vai estar enxergando oportunidades. A mente que sobrevivia vai estar prosperando. Não subestime o poder de uma semana vivida com intenção. Não subestime o que acontece quando você decide, de verdade, parar de ser passageiro da sua própria vida e assumir o volante. Essa decisão, tomada com seriedade e constância, é o que separa quem continua sonhando de quem começa a viver o sonho.
Comece hoje, porque hoje é o único dia que você tem. E o que você faz com hoje determina o que o amanhã vai te mostrar.